Vamos continuar sobre esse tema, porque é preocupante essa situação de queimadas em vegetação por todo o estado. Por isso quero chamar agora o nosso repórter Renato Violi, que está lá na Praça Cívica. Ô, Renato, o que o estado pretende fazer ou já está fazendo diante dessa situação? Oi, Jordevar, boa tarde para você e para todos que nos assistem. As ações são várias, né? Desde o flagrante, quando a pessoa ela é pega ali ateando fogo, né, na vegetação, ela é presa. Se isso fugir do flagrante, ela for identificada, ela pode sim responder na justiça. E aqui na Secretaria de Meio Ambiente, o que se faz é um trabalho administrativo, mais voltado para a prevenção, mas se identificado também esse culpado, essa pessoa suspeita, aliás, né, ela pode ser multada. Em todo o estado são 14 parques que estão sob gestão do governo e eu estou aqui com o Bruno Paulino, que é o gerente de prevenção de incêndios e acidentes ambientais, que explica para a gente. Primeiro, vamos orientar quem está em casa, qual que é a situação dos nossos parques públicos. Boa tarde. Apesar das condições difíceis de tempo, hoje a situação dos parques ela está estável, não temos nenhum foco de incêndio nas nossas áreas de unidade de conservação estadual. O nosso trabalho preventivo vem funcionando e o trabalho de monitoramento com os brigadistas e servidores dos parques tem reduzido a ocorrência de focos de incêndio nessas áreas. E como que é feito esse monitoramento para garantir ali que nenhuma área vai ser queimada? É bem difícil garantir que não vai ser queimada, mas a gente trabalha com equipes em campo que fazem esse primeiro atendimento, né? Então a gente preza por um tempo de resposta rápido para que minimize os danos nas áreas de unidade de conservação. Então o monitoramento ele é feito terrestre e também por imagens de satélite e focos de calor. E existe um plano para prevenção mesmo, para que esse tipo de situação não aconteça, Bruno? Cada parque tem o seu plano operativo que traz essas particularidades de cada unidade e nele estão descritas as ações preventivas e de monitoramento, bem como o acionamento e a resposta para o atendimento dos incêndios. Mas é claro que isso tudo também depende da conscientização da população, principalmente dessa pessoa que insiste em colocar fogo, né? Justamente, a gente pede o apoio da população que evite utilizar o fogo, né? Principalmente nesse momento crítico, temos uma condição aí de tempo que não é favorável para o combate ao incêndio e os ventos ele ajuda a propagar de uma forma mais rápida esses incêndios. Então a gente pede a colaboração de toda a comunidade do estado do Goiás para que a gente não tenha esses eventos. Pois é, mas existe algum mecanismo para poder tentar barrar essas pessoas? Como que é feito isso? Hoje a fiscalização, né, ela auxilia muito nesse monitoramento, então a gente tenta incrementar nesse momento o número de servidores, né, de pessoas, bem como com os entes públicos que atuam nessa área, para que a gente consiga monitorar de uma forma mais eficaz, evitando que esses incêndios aconteçam e, caso aconteça, a gente tenha uma resposta rápida. A gente tem visto aí, né, bombeiros citarem, né, que aumentou muito a quantidade de ocorrências. Que outras ações poderiam ser realizadas para poder tentar minimizar esse impacto? Principalmente a conscientização, né, das pessoas. O fogo ele tem origem humana, então nesse momento em que não há chuva e que não há raios, que é a única forma natural do fogo acontecer, principalmente a conscientização de cada pessoa para que não dê início a um foco de incêndio. A própria SEMAD já registrou mais de 800 focos, né, em relação ao ano passado. É mais que o dobro. Qual que é o posicionamento em relação a essa situação? Os incêndios eles são cíclicos, né? O ano passado foi um ano atípico, nós tivemos chuvas nesse período. Então, apesar do número maior de focos de calor, não necessariamente isso indica um aumento em número de áreas queimadas. Então, são duas informações que a gente pode trabalhar, que é a extensão de área queimada e o número de focos de calor. Esse ano nós temos um ano diferente, com irregularidade nas chuvas, isso propicia o aumento no número de focos de incêndio. Além da SEMAD, vocês trabalham em conjunto com outros órgãos? Como é que tem sido essa interação para poder fazer esse controle? Nós trabalhamos juntamente com os bombeiros, Defesa Civil e com o IBAMA por meio do Preve Fogo. Esse é um trabalho conjunto, né, em que todos se reúnem e estabelecem as diretrizes para que a gente possa enfrentar em conjunto o período crítico, evitando
que aconteçam os grandes incêndios. Bruno, e qual que é o maior desafio de vocês hoje? Nosso maior desafio é a conscientização. As pessoas insistem em utilizar fogo, então a conscientização é o principal fator que a gente pede colaboração para que isso não aconteça. E nesse período seco agora é proibido qualquer tipo de manejo, inclusive usando fogo, né? Justo, nós já publicamos o decreto de emergência estadual no mês de julho, né, que veda o uso do fogo. Então, as ações agora de queima, elas estão consideradas irregulares. A maioria dos focos a gente tem visto que acontece principalmente em canaviais. Por que que isso acontece? Existe uma probabilidade, algum plano voltado para poder dar uma atenção para esse setor? Os canaviais, nesse momento, eles possuem uma grande quantidade de material que a gente pode ser considerado combustível, né? Palhada, folhas. E as pessoas, elas têm um ímpeto, às vezes, de fazer essas atividades assim, de uma forma deliberada. As indústrias que trabalham com plantio de cana, eles fazem aceros, né, têm as autorizações para queima, então eles utilizam o fogo para o acero negro, bem como as estradas e vias para o controle desses incêndios. Bruno, mas não seria o caso rever essa política então? Porque a gente está num período seco e ainda junta com queimadas, torna ainda pior a situação, né? Provavelmente os incêndios nos canaviais agora são criminosos, né? As atividades de manejo são feitas preventivamente no período adequado. Então é difícil afirmar que são as indústrias, as usinas que estão fazendo o uso do fogo nesse momento. Tá certo. Bruno, muito obrigado pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Jordevar, sobretudo, a gente preza, né, pela conscientização das pessoas. Já é um período de baixa umidade, secura total, então as pessoas têm realmente que refletir sobre o fogo, porque é uma ação que prejudica não só o meio ambiente, mas a gente como um todo, né? Porque a respiração fica ruim, a casa dos animais é prejudicada, então a gente tem que refletir bastante. Não é o momento para deixar isso acontecer. Eu volto com você aí no estúdio.